Flamengo tem problema sério para resolver. Felipe Luiz mantém o segredo e agenda definida com desafio em dobro no Mengão. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal. O Flamengo que ganhou 3 pontos ontem no Campeonato Brasileiro após vencer o Vitória, resultado animador depois de uma sequência cansativa de jogos e de viagem principalmente. A equipe foi até a Venezuela, venceu na Libertadores, depois direto foi para Salvador e conseguiu também os 3 pontos no Campeonato Brasileiro, com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique, resultado esse que faz o Flamengo chegar a 4 pontos no Brasileirão e está na 6ª colocação, lembrando que está tudo embolado na parte de cima da tabela, muitos times com 4 pontos e o Flamengo é o 6º colocado. O Arrascaeta que fez o gol do jogo ontem, o primeiro gol do Flamengo no jogo, e se tornou o 2º estrangeiro mais artilheiro da história do Flamengo, ele que vem fazendo história já há algum tempo com a camisa do Flamengo, e com o gol de ontem chegou à 2ª colocação de artilheiro estrangeiro do Flamengo. Arrascaeta, que nem sempre faz grandes jogos, né, tem tido problemas físicos, muitas vezes é questionado, né, por conta disso, mas não há como negar que ele tem um diferencial, ele consegue ser diferente com a bola nos pés e conseguiu ontem marcar um golaço depois de driblar todo mundo e de biquinho colocar a bola para o fundo da rede, na ocasião abrindo o placar de 1-0. Depois o Bruno Henrique colocou a bola para o fundo da rede, né, vencendo, portanto, por 2-1. Mas apesar desse saldo positivo, bastante positivo, depois de uma maratona que o Flamengo teve, conseguir vencer as 2 partidas, o Felipe Luiz, o Flamengo tem um problema sério para resolver. Que problema é esse? Mesmo com os pontos conquistados, o Flamengo está tendo uma dificuldade absurda em fazer gols. O Flamengo já é de praxe nas últimas temporadas alcançar uma média muito alta de chances perdidas. E agora, contando no Campeonato Brasileiro essas 2 partidas contra o Internacional, que o Flamengo empatou em 1-1, foram 19 finalizações do Flamengo contra 5 do Internacional. Ou seja, 14 finalizações a mais e ainda assim o resultado ficou 1-1. Ontem, contra o Vitória, foram 14 finalizações do Flamengo contra 5 e o resultado foi de 2-1 para o Flamengo. Então o Flamengo chega perto do gol, mas erra a mira, acaba perdendo oportunidades. A equipe tende a ficar com a bola nos pés, contra o Vitória foi assim, permaneceu com o controle da partida do início ao fim, mas muitas vezes não finaliza e quando finaliza perde muitas chances. Esse é um problema para ser resolvido no Flamengo, não só o Flamengo do Felipe Luiz, já é um problema crônico do Flamengo nas últimas temporadas. Chances perdidas, a equipe perde muitas chances e com isso tem muito mais dificuldade de fazer os gols do que os seus adversários. Então é ajustar isso, né, já que são muitas competições no ano, o Flamengo normalmente briga para ser campeão em todas, quer ganhar o Campeonato Brasileiro, já vem num jejum de algumas temporadas sem conseguir levantar essa taça. E aí tem a situação da Libertadores também, que é um objetivo do Flamengo, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, tem Super Mundial, e não dá para quem quer ser campeão, quem quer lutar por títulos, perder tanta chance, ter tanta dificuldade de conseguir fazer os gols, ter tanta dificuldade de conseguir abrir o placar e, assim, ter tanta dificuldade de vencer jogos. Mudando de assunto, vou falar sobre a programação do Flamengo, que já está definida. O Mengão venceu no Campeonato Brasileiro, teve uma maratona, como a gente vem falando, de viagem longa, mas não teve folga, não tem folga. O Flamengo não tem folga nem hoje, nem nos próximos dias. A agenda do Flamengo é a seguinte: hoje, 10h30 da manhã, tem treino no Ninho do Urubu. O elenco do Flamengo que deixou o Salvador ontem após a partida chegou aqui no início da madrugada e treina hoje 10h30 da manhã. Terça-feira, amanhã, tem treino às 3h30 da tarde, também no Ninho do Urubu. E quarta-feira, às 21h30, Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, o segundo jogo da Libertadores. E aí, enfim, na quinta-feira o elenco recebe folga. Quinta-feira não tem treino, todo mundo de folga, já está programado isso. E aí volta a treinar na sexta-feira,
3h30 da tarde, no sábado, 9h30 da manhã tem treino e depois de tarde, às 16 horas, no sábado, o voo, né, para o Rio Grande do Sul, onde vai enfrentar o Grêmio no domingo, o jogo contra o Grêmio às 17h30 no domingo, e aí volta para o Rio de Janeiro, domingo mesmo, às 22 horas, para poder pensar nos próximos duelos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O Flamengo, então, sem folga, sem pausa, mesmo com tantos jogos e essa sequência, como já tem jogo na quarta-feira, não vai ter como o elenco receber folga hoje. Então treina hoje, treina amanhã e só folga na quinta-feira após o jogo da Libertadores. O elenco que está extremamente desgastado, o técnico Filipe Luís está tentando encontrar soluções para não perder ninguém, para ter todo mundo à disposição, fez controle de minutagem, está tentando, né, segurar ao máximo os jogadores para não perder ninguém, mas fica difícil, né, com uma sequência tão grande e tão desgastante, fica muito difícil conseguir manter todo mundo 100%. Ontem, após a partida, o Filipe Luís falou sobre o Arrascaeta, sobre o Bruno Henrique, que são jogadores que demonstraram, né, certos problemas antes da partida. O Arrascaeta, que vinha voltando de lesão, chegou em Salvador, né, não foi para o jogo da Venezuela, chegou em Salvador, depois de se recuperar, conseguiu jogar. O Flamengo vem tratando o Arrascaeta de forma muito especial para não perdê-lo ao longo da temporada, tentando de uma forma bem especial cuidar para que o Arrascaeta não tenha mais problemas, não tenha problemas que o tire por muitos jogos. Então o Filipe Luís vem fazendo um trabalho de malabarismo aí para conseguir manter o Arrascaeta bem e não perdê-lo tantas vezes durante o ano. E o caso do Bruno Henrique, ele que também fez o gol na partida ontem, o Bruno Henrique demonstrou muito cansaço depois da partida contra o Deportivo Táchira, depois da viagem da Venezuela, e com isso, por isso não começou a partida ontem contra o Vitória, ficou no banco de reservas. Filipe Luís falou que ele não tinha condições de começar jogando por conta, né, desse desgaste, por conta disso tudo e de tanto cansaço. Ele acabou ficando no banco, no segundo tempo entrou, fez o gol e foi importante. Mas é para mostrar, né, esse controle de minutagem vem sendo feito, muita gente critica, muita gente acha que não é certo, que é frescura, mas a verdade é que os jogadores eles não aguentam a frequência, né, com que tem jogos e viagens. O corpo humano ele não aguenta. E aí o Filipe Luís está tentando arrumar estratégias, as melhores estratégias para ter a maioria dos jogadores à disposição. Ainda falando sobre jogador à disposição, o técnico Filipe Luís manteve sigilo, segredo em relação ao retorno do Pedro. Depois da partida contra o Deportivo Táchira, da Libertadores, o médico do Flamengo falou que o Pedro estava totalmente entregue à comissão técnica, ao técnico Filipe Luís e não mais ao departamento médico. Ou seja, a decisão de escalar ou não para as próximas partidas estava toda nas mãos do Filipe Luís, de acordo com aquilo que ele avaliasse nos treinos e que ele não tinha mais problema que o impedisse de forma clínica, né, de ser relacionado. E aí eu perguntei ontem para o Filipe Luís se o Pedro jogaria, se o Pedro seria relacionado para esse jogo da Libertadores de quarta-feira contra o Central Córdoba. E aí ele meio que desconversou, até mesmo teve uma resposta contraditória ao que disse o médico. Ele falou que ia depender do departamento médico, mas o departamento médico já disse que está nas mãos do Filipe Luís, então meio contraditório, tentando dar uma despistada ao Filipe Luís para não deixar esse segredo vazar, se ele vai ou não relacionar o Pedro para o jogo da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ter condição. Acredito, né, que tendo condição de ser relacionado, ele não vai jogar tanto tempo assim, vai entrar pouco a pouco o Pedro, já que vem de um longo período de inatividade por conta de uma grave lesão. Então, mesmo que ele esteja à disposição, mesmo que ele seja utilizado pelo técnico Filipe Luís, vai ser de pouquinho em pouquinho, né? Pouco a pouco ele vai ser aproveitado nos jogos para não comprometer esse processo de recuperação. Até porque quando tem uma grave lesão, se você força, você pode acabar gerando uma nova lesão no jogador. Então vai ter que ser de uma forma bem cautelosa esse retorno do Pedro. Mas o Filipe Luís mantendo esse segredo e fica a expectativa se ele vai ou não ser relacionado para essa partida da Libertadores. Vamos ver quando vai ser esse retorno do Pedro. Ainda falando sobre quarta-feira tem sorteio da Copa do Brasil. Além do jogo da Libertadores, sorteio
para saber quem será o adversário do Flamengo. Lembrando que o Flamengo está no pote 1, só pode enfrentar times do pote 2. Ainda não está na fase da Copa do Brasil, que todo mundo pode pegar todo mundo. É a pote 1 contra o pote 2, teoricamente os times mais fortes contra os times mais fracos. Vamos ver qual será o adversário do Flamengo. Quarta-feira, sorteio, 1h da tarde, e você vai acompanhar tudo aqui também no BTB Esportes. Vou ficando por aqui, pessoal. O Flamengo teve o jogo ontem, treina agora de manhã, amanhã também treina. Uma agenda frenética do Flamengo para esses tantos jogos que tem durante a temporada. Então vou ficando por aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like ele é muito importante. Os vídeos passados a gente conseguiu bater a meta de 100 likes, então te peço, nos ajude novamente a bater essa meta de 100 likes, porque isso diz ao YouTube que o conteúdo é legal e entrega para mais gente, e você ajuda muito no nosso trabalho. Não esquece, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de flamenguistas, de amigos que você tiver. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.